Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho. É da coleção Sérgio Top. Faz tempo que eu não vejo Top, né? Esse é o 5º volume dele, tá? Chamado Tempos de Guerra, da editora Figura, ok? Ao todo são 10 contos, né? E eu vou fazer análise de alguns que eu mais gostei. Na verdade, eu gostei de todos, mas sempre tem alguns que chamam mais a atenção. Esse primeiro conto aqui eu achei interessante porque eu consegui transportar. Ele fala de um mundo físico e eu transformei para um mundo psíquico, ok? Então, ele coloca aqui a história como um ser sobrenatural e eu coloco como uma imagem arquetípica que veio do inconsciente, porque vocês sabem que eu não acredito no sobrenatural. Então, assim, essa figura é fruto do acordar de uma imagem do inconsciente, mas vamos com calma, tá? É só um breve explicar aí por que eu gostei tanto do conto, tá? Bom, a história todas elas são de guerras, né? Essa aqui é acho que é da Primeira Guerra, tá? Acho que diz que na França. Eu vou contar essa história para vocês porque ela é bem curtinha e até para vocês entenderem melhor a análise que eu fiz, tá? Então, é a única que eu vou contar mesmo, tá? Depois as outras que eu escolhi, eu vou fazer breves comentários. E aí, quem tiver interesse, é só adquirir e ler, tá? É a primeira história, ela chama-se Saint-Achel 17, tá? Eu vou lendo e vou mostrando para vocês as figuras, ok? Então, vamos lá. O soldado raso Karl Waltz, 1250, Regimento de Infantaria do Wattenberg, estudante, baixa capacidade militar, altamente qualificado para as atenções de sargentos. Por isso mesmo, no outono de 1917, estava cavando para fins não especificados na lama espessa da Picárdia, perto de Saint-Achel. Aí o soldado, lama, maldita lama fedorenta. E eu sempre trabalhando nela. Então, essa é a primeira imagem. Soldado calmo. Ok? Aí ele continua. Que diabo pode haver de sólido nesse lamaçal? Mas isto Aí ele se lembra, tá? Pareceu-lhe ouvir de novo a voz do professor Mulder. Bifacial ou corpo de Poing, ou amígdala acheuliana de Saint-Achel, onde foi inicialmente descoberta um instrumento perfeito no seu gênero, ainda que nunca saberemos quem era o homem que lascou a pedra. De uma coisa, contudo, estamos certos, servia, sobretudo, para matar. Então, nessa escavação, o soldado ele acha uma pedra, a pedra aqui, aquela pedra ali, e aí ele se lembra das palavras do professor. Ok? Aí aparece, naturalmente, naquele momento, surgiu o sargento Bruneck. Muito bem, Holmes. Em vez de cumprir as ordens, fica na boa vida. Estamos o que fazendo? Coleção de pedrinhas? Não é apenas uma pedra, sargento. É uma arma antiquíssima. O marido tossindo. Atualize-se hoje. Usamos metralhadoras, mas permitirei que você continue seus estudos em um local mais tranquilo e reservado. Poucas horas depois, Holmes estava de sentinela na terra de ninguém. Horas de escuridão e de silêncio. Então, de repente, um ligeiro ruído. Uma patrulha francesa está vindo para cá. Vão pular em cima de mim.
me levar embora. Não capturam prisioneiros. Vão me degolar, como fizeram com House. Meu Deus, comigo não. Comigo não. Um foguete subiu rápido e se apagou. Foi o suficiente para ele ver de perto, muito de perto, quem se movia na lama. Tenho que atirar, me defender, ficar calmo, mirar no centro da figura. De repente, havia alguém perto dele. E agora chegando. Mas quem? A sombra se levantou num ímpeto e sumiu, curvada na escuridão. Não, 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 não. Em direção aos franceses? Da terra de ninguém, chegou o ruído de um rápido combate. Tiros surdos, alguns gritos breves, então um silêncio que se seguiu. A sombra reapareceu e se aproximou. E naquele momento um sinalizador subiu com um chiado. E foi assim que vi, nítido, em plena luz, o homem que havia lascado a pedra 1000 anos atrás. Não é possível. Nunca veremos o rosto, sobretudo para matar. Mas eu estou vendo. O sinalizador se apagou, a figura virou-se de costas e desapareceu na sombra e na lama. Depois escureceu de novo. Ó a figura. Ao amanhecer, o sargento Brunet chega para a mudança de turno. Mas alguém olhou para a terra de ninguém e... Então, professor, quantos franceses matou com a sua pedra, hein? Cristo! Venha ver, sargento. Não, impossível, Rollins. Por que deixá-los nesse estado? Afaste-se. Vamos voltar. Ei, espere por mim, não quero ficar sozinho com aquele sujeito. Soldado Carl Rollins, do 1250 da Infantaria do Wattenberg, agora cava menos valas e trincheiras. Os oficiais o respeitam, mas, porém, os companheiros o evitam. Então, o sargento Brunet... O senhor é novo aqui, tenente, e me permita um conselho. Tenha cuidado com Rollins. É vagabundo, um péssimo soldado. Mas a noite passada, de sentinela, estraçalhou 4 franceses com uma pedra pontuda. Senhor tenente. E é o fim do conto. Vamos lá, então? Bom, o que eu entendo? Aí vamos colocar o ser sobrenatural como um ser vindo das profundezas do inconsciente. Tá? E vamos lá, então. Entendo que, devido à pressão, o medo, o cansaço, o soldado raso, Rollins, ao achar uma pedra com significados místicos e com a aproximação do inimigo, dos franceses, instantaneamente alerta o mecanismo de autopreservação, havendo um rebaixamento momentâneo da consciência que faz conexão com o inconsciente. Então, diante daquele fato, do medo, do estresse, dos franceses chegando, ele está com a pedra, ele se lembra de tudo que ele ouviu sobre a pedra. Automaticamente, medo, morte, né? A consciência perde a sua potência, ela é rebaixada e o que vem é algo para defendê-lo, que são as profundezas, são os seres do inconsciente. E aí ele se torna uma pessoa, não mais um soldado. Porque lembre-se, eu sempre já falei para vocês e volto a dizer, a memória. Né? No inconsciente temos todos aí um arcabouço de toda a evolução de guerras, conflitos e tudo mais que existe. No caso dele já existia uma lenda sobre essa pedra. Tá? Então, deflagrando a conexão com o inconsciente, reativa memórias ancestrais munidas de violência suprema, não é? De todas as batalhas que o ser humano fez na sua evolução.
leva o soldado a uma ação como se ele fosse uma máquina de guerra, onde a sobrevivência é imperativa. Quando o autor nos apresenta essa figura ancestral, que na verdade é a figura da capa, né? Com um porte gigantesco, com uma forma bem rudimentar da natureza humana, caracteriza o quanto antiga foi a memória acordada, transportando o soldado por um breve momento uma força e determinação destoante da aparência física e emocional até então que ele tem, entende? Então é como se tivesse ouvido uma possessão, tá? Dessa figura representativa de força para combater os seus inimigos, tá? De uma força pessoal, ele se tornou-se uma força coletiva que tomou conta dele. Uma energia muito maior do que a energia individual dele. Ou seja, uma força fruto da somatória de milhares de vezes em que o homem teve que lutar por sua vida, muitas vezes com seres maiores que ele. Entende? Abaixa-se a consciência, vem essas memórias munidas de uma potencial de energia gigantesco que dá força para ele dar conta daqueles 4 soldados franceses, tá? Então, assim, e depois, né, a consciência volta, né, porque foi um breve momento, foi um surto, foi aquela coisa assim, eu preciso sobreviver. Para sobreviver, ele tirou das profundezas, das memórias ancestrais do homem, força para lidar com aquele soldado. Só que depois, tá, permanece para o soldado como se fosse um sonho, uma ilusão. Porque a consciência naquele momento não estava atuante, ela estava adormecida. Foi uma força dele, da ancestralidade dele, que agiu. Não foi essa força individual dele do dia a dia. Por isso que para os soldados foram ele, né? Mas para ele ficou como um ser, né? Esse ser ancestral, esse ser gigantesco que estraçalhou aqueles soldados. Então, para vocês verem, né, que eu sempre falo para vocês, quando as memórias elas estão adormecidas, mas elas estão vivas, a partir do momento que a pessoa, que o ser humano se vê em risco de vida, que é o nosso bem maior, liga-se a nossa força maior instintiva, que é o sistema da autopreservação, e aí você tira forças, que a gente fala assim, que eu não sei de onde veio essa força. Ela veio do além, não. Ela veio de memórias resgatadas de um passado muito longínquo, mas que de uma força, entre aspas, sobrenatural. De uma força que não era dele, mas era de um ser muito maior que ele. Ok? Então, por isso que eu acho que essa história, ela eu já falei para vocês do Lovecraft, né? Dessa questão de eu pegar o físico para tornar o psíquico, é a mesma coisa, tá? Por isso que eu gosto dessas histórias e para mim tem sentido essas histórias, porque existe, na minha crença, naquilo que eu acredito, é um mecanismo, eu vejo, eu entendo o mecanismo psíquico atuando. Bem, agora as próximas histórias, eu só vou comentar o que eu entendi. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Mas eu não vou contar a história não, tá? Essa história aqui, a próxima é Tel El Aquil, 1943. É uma história que ele coloca aqui, datada de 1943. É num deserto, ele não fala exatamente aonde, não sei se é um deserto australiano, eu não sei. Sei que é num deserto, tá? Vou mostrar algumas imagens para vocês terem uma ideia. E só até aqui, porque é um conto curtinho, né? E aí, se eu for mostrar tudo, também eu vou mostrar
embora eu vou mostrar depois o final para vocês entenderem a minha análise. Mas é por aí. Bom, o que é essa história? Tá? É a história sobre o que fica para trás na Terra e nos homens ao final de uma guerra. Ela acabou, ela se foi, mas ela deixa rastros, ela deixa tatuado na Terra aquela luta. Sem falar, ela deixa tatuado na própria Terra, nas fissuras, na destruição, né, daquela Terra, mas ela também fica ali, almas de homens que pereceram ali. Então tem metais e almas, tá? Então assim, mais uma vez a história me mostra uma realidade literal, física, e eu vou transportar para a psicológica, tá? Então assim, não é novidade para vocês que me assistem que eu acredito na vida em todas as suas formas. A Terra, claro, ela é uma natureza viva. E como o nosso psiquismo, ela detém nela própria, na própria natureza dela, as memórias e registros fingados nelas, daquilo que lhe acontece, daquilo que aconteceu. É visível você olhar e ver esses registros. Numa terra onde houve guerra, com certeza tem cicatrizes dessa guerra, ficando com ambientes inóspitos, secos, desprovidos de condições de vida, ou seja, uma terra adormecida na sua dor, no seu terror, guardando nas suas entranhas ferro e almas. Tá? Vamos lá. Coloquei aqui. Tá. Só deixa eu me achar aqui. Vamos lá, o protagonista, tá? O protagonista é filho, porque existe ali uma comunidade, né? Que sobreviveram à guerra e ficaram ali. A guerra foi embora, mas eles ficaram ali. E o filho de um desses anciões, ele quer sair dali, ele quer renovar, ele quer ir embora, ele quer sair daquilo ali. Ele chama um amigo dele, porque ficaram na terra destroços metais, ouro, prata, né? E ele chama esse amigo porque eles vão andar por todo esse território e vão resgatar esses metais para poderem vender. Então essa é a história dele, a história é essa trajetória dele, do amigo, nesse resgate desses metais. Tá? Mas como eu já disse para vocês, vamos transportar para agora para o psíquico, tá? Então assim, o protagonista busca, depois de tanta desolação, tantas perdas, se reerguer, recomeçar, resgatando restos de metais que ficaram para trás, esquecidos, não levando em consideração todo o sofrimento de vidas humanas nessas batalhas, porque ali tem sangue. Muitos foram deixados para trás. Ali só não tem metal, ali tem alma humana, corpo humano. Se comporta como se não houvesse impressões de tristeza, miséria e violência nessa terra e nesses metais. Ele é um predador do horror. O psiquismo tem milhares de registros com lutas, disputas, guerras, guardados na memória ancestral milenar. Dentro dele tem esse registro. Passar e estar em ambientes onde essas memórias podem ser recuperadas é um grande perigo. Porque além de nós termos no nosso arcabouço do inconsciente toda essa trajetória de lutas, conflitos, guerras, ele passou por isso, está vivo dentro dele. Essa somatória é muito perigosa para a consciência. Entendem? Principalmente quando não se tem reverência e respeito pelo acontecido. Ele não tem reverência nenhuma por tudo aquilo, ele só quer pegar aquilo e ir embora. Mas ele esquece que existe por detrás um psiquismo humano.
O que mais temos dentro do nosso psiquismo é o horror, a morte, a violência, em graus e forças variadas. Um psiquismo que não respeita a natureza sombria não deve procurar acordar memórias. Com suas andanças, o protagonista psiquicamente ele vai entrando em contato com uma terra encravada, tatuada de muita dor, sofrimento, medo e raiva. E nesse resgate de metal, metaforicamente, vai sendo resgatando memórias. Ele não está só resgatando metal, ele está acordando, ele está resgatando memórias ancestrais que existem dentro dele. E cada vez mais a sua consciência entra em conexão com o inconsciente, com aquelas memórias arcaicas de guerra, raiva, dor e sofrimento, num processo sem volta. As memórias acordadas do presente e do passado se somam no psiquismo dele, na mente dele, levando-o a uma desfiguração humana física, paralelamente a uma desestruturação psíquica. Uma força tão forte e destrutiva, transformando a sua imagem em uma figura grotesca, minando a pouca humanidade que existia nele. E agora eu vou mostrar a última imagem. Então, assim, é spoiler total da história, tá? Então, assim, quem tiver interesse em primeiro ler essas histórias e depois assistir o vídeo, ou se você quiser dar uma pausa, correr aí alguns segundos para fugir dessa imagem. Então, estou avisando, é uma imagem de spoiler, é a última imagem, para vocês entenderem quando eu falo o que resultou dele, tá? Essa desfiguração física e essa desestruturação psicológica. Olha a figura que ele se tornou. Não sei se dá. Peraí, deixa eu ampliar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês melhor essa figura. Olha o que ele se tornou. Esse é o resultado de um desrespeito, de uma falta de consciência do que somos e os perigos que a gente corre. Ok? Muito bonita essa história, muito bonita, ela é bem assim impactante em termos psicológicos. Ela é assim muito boa e mais uma vez eu vejo o mecanismo. Ok? Bom, a outra história deixa eu achar aqui. É Algo que Caminha Perto de Mim. É desse menininho aqui. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar algumas imagens dessa história. Também eu vou mostrar pouco, porque é uma história bem curtinha, tá? E aí, para quem quer, né? Quem tiver interesse de... Eu vou mostrar só até aqui, tá? O que é? Essa história é de um garoto que vivia numa aldeia longe de tudo. É tempos de guerra, mas eles estão muito... Eles têm uma montanha que os separam da guerra. Aqui desse lado que eles estão, eles vivem em completa harmonia. É uma comunidade pequena de agricultores, tal, então eles estão ali na sua subsistência, na sua sobrevivência, não há conflito. Eles vivem em paz. Até que um dia um forasteiro é encontrado ferido. Um ser desconhecido, um estranho entre eles. Psicologicamente, tudo que nos é desconhecido no primeiro momento, instintivamente o sistema nervoso central, pelo tronco encefálico, lida. Perigo. Lembra aquele robozinho? Perigo. É perigo. Esse mecanismo, ele é humano, ele é instintivo, ele é trilenar.
é do ser humano. Você vê algo, você olha e é muito esquisito, é muito estranho. A primeira reação é perigo, perigo de morte. E é o que acontece com esse garoto. Tá? Então, esse menino, com um psiquismo tão jovem, né? Sem experiência de violência, medo, porque ali na comunidade deles, eles viviam em paz. Ao vê-lo, automaticamente sente, ele percebe um perigo. Mesmo ele não tendo, na sua pouca experiência de vida, momentos de perigo de morte. Mas ele tem memórias. E essa experiência é tão profunda nele, e por ser um psiquismo muito jovem, né, automaticamente emerge o sistema de autopreservação. É medo, é perigo. E a primeira emoção que surge é o medo, né? O medo é o nosso sistema maior de autopreservação. Se nós não tivéssemos medo, eu acho que a gente já teríamos nos aniquilado, né? Então, assim, estou em perigo. A primeira emoção é medo. E foi pela primeira vez que ele sentiu esse medo, totalmente desconhecido a ele até o momento. Portanto, não é preciso termos vivenciado uma emoção para essa ser despertada. Basta ocorrer uma oportunidade, basta ocorrer uma sincronia entre o sistema nervoso central da autopreservação e da experiência que ele estava tendo. Foi automático, é instantâneo. Embora ele nunca tenha passado por aquela experiência, mas bastou uma para o sistema acordar e falar, opa, perigo. Tudo bem? Porque é o nosso sistema psíquico ligado às nossas memórias de evolução. E aí, mais uma vez, né, a primeira coisa, na verdade, que surge para ele é o medo mesmo. É um medo que ele nunca teve. E esse medo provém do sistema de autopreservação que foi acionado. E a partir daí vai ficar com ele. Ele vê como um presságio. Ok? Bom, e a última que eu vou comentar com vocês é a Narim. Ó. Narim. Ela acontece aqui ele fala aqui na ex-Iugoslávia. É a história dessa avó aqui, ó, dessa avózinha com seu neto. Tá? Eles estão fugindo da guerra, tá? Então, é um breve trechinho aí deles, dessa fuga, longe dessa guerra. Então, essa avó vai caminhando com ele e ele vai passando pela experiência aí do horror da guerra. Então, tá tudo destruído, né? Pela guerra, mortes, medo, fome, dor, porque tá cansado, quer dizer, ele passa, né? Mostra ele passando esse trechinho aí, né, nessa saída dele com a avó. E aí vai contar uma historinha. Tem uma historinha aqui que eu também não vou contar. Se vocês quiserem, vocês leiam, tá? A questão é o que acontece com esse menino nesse trecho, né? Dele ver todo o horror da guerra, toda a destruição, os soldados que não têm respeito por ninguém, o medo, a dor que ele está sentindo, a insegurança, a fragilidade da avó. Tudo isso vai somando nele. E por último de tudo, que eu achei que me acendeu, né, o comentário dessa história, é que ele não entende. Ele vai vendo, a avó vai explicando assim, ela vai explicando mais ou menos, porque ela também, quem que entende, né, da guerra.
Mas ele não entende por que as pessoas estão se matando, ele não entende por que toda aquela destruição, porque eles têm que passar por isso, por que eles têm que ir embora, por que eles têm que deixar a casa deles e ir embora, para onde, sei lá para onde. Porque ele está cansado, porque ele está com fome. E aí a última fala dele, dessa jornada e dessa história, ela não é spoiler, tá, pessoal? Porque o interessante é vocês verem essa trajetória dele. Porque é o que me chamou a atenção para eu fazer o comentário, tá? Agora na colina, o silêncio é total. Nahim corre e corre sem saber aonde vai. Ele para com o coração na garganta ao seu redor. A guerra com as suas leis absurdas e ferozes. E dentro dele uma pergunta que se torna cada vez maior e mais dilacerante. Por quê? Por quê? Tudo isso. Por que da guerra? Que ele não entende. Se é que alguém entende. E aí, eu fiquei pensando, né? Nesse questionamento do garoto. Dos milhares de porquês similares a Nahim que já houveram e existe até hoje. Quantas crianças envolvidas com suas famílias em guerras que se perguntam e se perguntaram por quê? E o conteúdo das respostas, quando tiveram, o que pode ter significado essas respostas? Existe de verdade algo que justifique homens matarem homens? Na minha reflexão, eu posso entender e supor a existência de um imenso arquivo de memórias condizentes com as perguntas e respostas frente às disputas, guerras, conflitos que aconteceram e que acontecem até hoje. Portanto, toda vez que nos vemos envolvidos nessas disputas, essas memórias com certeza são acordadas. Aumentando ainda mais esse repertório milenar que pode influenciar as nossas respostas hoje. E aí, pessoal, não é só uma questão da guerra, pelo que eu acredito, tá? Todas as nossas respostas no dia a dia, elas não são só respostas da nossa consciência de vigília. Elas se somam a acontecimentos que já aconteceram há muito tempo, só que a gente, graças a Deus, não tem isso na consciência, porque senão enlouqueceríamos, né? Porque toda vez que a gente faz uma ação aqui, existe um repertório lá atrás. Vocês já pensaram? A gente enlouqueceria. Eu faço uma ação aqui que me liga a uma ação que existiu há milhares de anos. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar perdida, a minha consciência vai para o espaço. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente não tem consciência. Eu acredito que todas as nossas decisões têm uma pontinha no passado. Seja no passado familiar, seja no passado um pouco mais longínquo e seja no passado além da gente. Tá? E fica-se, né, num ciclo de retroalimentação de justificativas para tal ato existir. Porque o que se fala hoje se gruda ao que se falou no passado, e que se gruda ao que se falou no arcaico, e que se gruda ao que falou no milenar. Não tem fim. Não tem fim. Portanto, será que estamos destinados a guerrear para todo o sempre? É uma grande questão, né? E um grande desalento, se forem acreditar no que eu acredito. Só com a grande mudança da estrutura psíquica, senão vamos guerrear para todo o sempre. Pelo menos nessa etapa de consciência que nós temos, que é
mínima. É isso, pessoal. Olha, é um volume fantástico, fantástico. Tá? Todas as histórias são muito boas, tá? Eu elegi algumas, as que me chamaram mais a atenção, mas todas são muito boas. Então, assim, quem gosta do assunto, né, da temática, quem gosta do Sérgio Top, dos desenhos fantásticos, para mim ele é um dos quadrinistas, eu acho que talvez o maior, em termos de desenho e narrativa. Porque ele consegue, de uma história de 4, 5, 6 páginas, fazer nos acordar, nos levar a grandes reflexões. Pode ser um passado longínquo, de 200 anos atrás, não importa. A gente vive o que a gente viveu há 200 anos atrás, não tem muita diferença não. É aqui, ó, é pertinho, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer algum comentário, compartilhem. A gente se vê num próximo olhar.